Boa noite, queridos amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Porto da Paz. E nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Estamos no capítulo 5º e hoje quem vai comentar o capítulo é a nossa amiga Dandara, da Associação Espírita Chico Xavier. Sejam todos muito bem-vindos. Ah, a Dandara já chegou. Bem-vinda, querida. Já te chamo. Deixa eu dar os avisos da noite, tá bom? E harmonizar enquanto o pessoal vai chegando. Então vamos ler o Evangelho, a passagem, João, capítulo 13, versículos de 1 a 10. Estamos com a tradução do nosso irmão Haroldo, tá? Novo Testamento. Então vamos lá. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de partir deste mundo para o Pai, tendo amado seus próprios, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ocorria a ceia, já tendo o diabo lançado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, para que o entregasse. Sabendo que o Pai lhe deu todas as coisas nas mãos, e que ele viera de Deus e partia para Deus. Levanta-se da ceia, depõe a veste, e tomando um pano, cingiu-se. Então, jogando água na bacia, começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com um pano, com o qual estava cingido. Vindo, pois, até Simão Pedro, lhe diz: Senhor, tu lavas meus pés? Em resposta, Jesus disse: O que eu faço agora não sabes, mas depois saberás estas coisas. Pedro então disse: Jamais lavarás os meus pés, por todo o sempre. E Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Simão Pedro então disse: Não lava somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Que assim seja. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Fernando. Bem-vindo. Boa noite, Betânia. Boa noite a todos. E como anda o funcionamento da nossa casa? Nós temos as nossas palestras online todas as quintas-feiras aqui no Instagram, às 18h30. Temos também as palestras presenciais lá no nosso centro, todos os domingos às 19 horas. No próximo domingo, a nossa amiga Debbie, que também é da Associação Espírita Chico Xavier, vai falar sobre os 500 da Galileia. As nossas palestras, elas ficam lá gravadas no nosso canal do YouTube, www.youtube.com/Porto da Paz. Se inscrevam, curtam, participem, né? Deem as curtidas lá. E a palestra de domingo é transmitida on time, full time, lá no canal do YouTube também, para quem quiser assistir em casa. Além das nossas palestras, nós temos a livraria, que está aberta também aos domingos, das 18 às 19 horas, e também todas as quartas-feiras, das 14 às 16 horas. Nas quartas também, nós temos o nosso atendimento fraterno, né? Das 14 às 16 horas. E o atendimento fraterno também, das 18 às 19 horas do domingo. Temos o nosso Brechó da Paz, toda terça-feira, aberto lá presencialmente, das 9 às 11 horas da manhã. E temos o Sopão, que nunca para, graças a Deus. O Porto da Paz está aberto todos os dias, todas as segundas, terças, quartas e sextas, das 9 às 16 horas, para receber qualquer tipo de doação. Aí recebemos doações para itens de cesta básica, para as cestinhas dos bebês, né, que nós damos para as mães, né, carentes, fraldas geriátricas para os velhos, qualquer item de roupa, cobertores, agora então no frio, casacos, né, colchas, enfim. Então vamos convidar a nossa amiga Dandara, vamos lá, que já chegou. Dandara. Agora é só esperar. E dando continuidade ao livro. Opa, oi. Deixa eu só virar a câmera. E eu vou ajeitar a minha, que ficou baixa. E aí, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Boa Deus. noite. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Seja novamente muito bem-vinda. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui. Sempre muito bom a gente poder ter a oportunidade de estudar um pouquinho mais. Sim. Querida, você quer se apresentar? Sim, então vamos lá. Me chamo Dandara, sou da Associação Espírita Chico Xavier. E hoje a gente vai estar aqui junto falando
sobre o capítulo 5, Caminho, Verdade e Vida, né, do livro Caminho, Verdade e Vida, o capítulo que traz as bases da nossa vida. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Você prefere fazer a prece inicial ou final? Como é que você prefere? Eu posso fazer a final, pode ser de encerramento. Ótimo. Então vamos orar, vamos iniciar os trabalhos. Então vamos orar. Quem desejar, feche os olhos. Vamos nos conectar com o nosso anjo guardião e agradecer a Deus por tudo, por estarmos aqui presentes para mais esse trabalho, né? Recebendo as luzes do Evangelho. Muito obrigada, Deus, por tudo, por ter trazido a doutrina espírita para nós, que nos explica tudo, né? O que, para quê, onde, como. Então, muito obrigada por tudo, obrigada pelo nosso Mestre Jesus estar nos governando, estar conosco até hoje. Que os nossos amigos espirituais possam envolver a nossa querida palestrante com muitas bênçãos, muitas luzes, incluindo ela na palestra de hoje, né, na nossa conversa, e que também possam nos guiar sempre, né, na renovação dos nossos sentimentos, dos nossos valores, para que possamos nos conectar com o nosso Mestre Jesus, praticando os ensinamentos dele. Obrigada a todos, estejam conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. A palavra é sua. Fique à vontade. Bom, quando travar, eu vou fazer assim, aí você já fica sabendo. Tá ótimo. Tá certo, então. Mas vamos lá. Hoje a gente vai continuidade ao estudo do livro, como a gente falou há pouco. Esse é um livro que faz parte de uma coleção que chama Fonte Viva. Esse é o primeiro da coleção, depois nós temos o Pão Nosso, o terceiro é Vinha de Luz e o quarto Fonte Viva. Então a gente tem material, muito material bom para estudar, né? Bom, a gente já vai começar, como você relembrou um pouquinho, e é sobre essa passagem que está nesse capítulo, do momento em que Jesus se levanta, pega uma bacia, né, coloca a água e se abaixa para lavar os pés de seus discípulos. Ele já havia feito isso com outros antes de chegar a Pedro, né? Só que aí Pedro, diferente dos demais, diz que não, Jesus nunca lavará os pés. Só que por que será que Pedro disse isso, né? Ele disse porque essa ação que Jesus faria nos pés dele, para ele era algo que, como se ele não fosse digno daquela ação de Jesus, né? Ele não se via digno que Jesus, ele que era então um dos mais dedicados ao Cristo, que Jesus lavasse os seus pés. Então, por isso que ele disse para que não fizesse com ele. Só que aí Jesus vai e fala para Pedro, né? Que se ele não lavasse os pés de Pedro, Pedro não teria parte com Jesus. E aí, imediatamente, Pedro falou, então, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pensou ligeiro, Pedro. Só que aí Jesus, ele continua, né? Ele fala com Pedro, e aí aqui a proposta inicial já é a seguinte, para que a gente mude, substitua o nome de Pedro pelo nosso nome. Vamos entender que Jesus está falando com a gente. Porque quando a gente lê essa mensagem com o nome de Pedro, parece que está muito distante de nós. E quando a gente traz essa fala de Jesus como se ele estivesse falando diretamente com a gente, né? A gente acaba se aproximando dele. Eu acho que esse é o objetivo quando a gente está fazendo o estudo do Evangelho. E aí Jesus disse assim, se não mudar esse entendimento, se não estiver disposto em mudar as tuas bases, as bases da tua vida, não tem partes comigo. Se não te abrires para o novo, se não te abrires para a humildade, entendendo que na lógica divina, maior é o que mais serve, e que o menor se faz pelo bem de todos. Se continuares se prendendo ao orgulho, ao egoísmo, demonstrando superioridade, ainda não terás parte comigo. Quando ouvimos Jesus falar com Pedro, né, essa sensação ela continua assim, mas se a gente colocar Dandara, se não mudar esse entendimento, se não estiver disposta em mudar as bases da tua vida, a gente acaba que automaticamente se aproxima um pouco mais de Jesus, né? A gente escuta ele mais pertinho da gente. E ele mesmo em meio aos acontecimentos que estavam por vir, afinal a gente está falando dos ensinamentos que foram concedidos aos seus discípulos momentos antes da sua crucificação,
né? E ainda assim, Jesus ele continuou a sua jornada, nos ensinando através das ações, das atitudes, não só das palavras. Pedro, naquele momento, diferente dos demais, né, querendo demonstrar sua fidelidade, ele ali meio que se colocou, como a gente já falou, numa posição de não aceitar o gesto de Jesus, porque acreditava naquele momento que não havia necessidade, né, dessa tamanha submissão. Um pensamento ingênuo, né, porque ele amava muito o mestre, mas ele não tinha naquele momento ainda renovado suas bases de entendimento, né, seguindo os valores reais da vida. E depois de ter lavado os pés, Jesus tomou suas vestes e voltou à mesa e perguntou para os seus discípulos: compreendeu o que eu fiz? Vocês compreenderam, né, o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, né, para que, como eu, vós façais também. Naquela época, Jesus ele já nos chamava para agir conforme as suas ações. Ele não precisava ter passado por isso, ele é um espírito iluminadíssimo, né? Mas ele veio para deixar os ensinamentos, ele veio por amor, ele veio porque ele acredita que a gente pode, que a gente é capaz de evoluir, de mudar. O lava-pés ele foi um momento simbólico, né? Um momento em que Jesus deixou, de fato, o seu amor pelos seus discípulos e que se estenderia até a gente hoje. É como se ele estivesse dizendo assim: a caminhada é árdua na senda cristã. Contem comigo quando estiverem cansados, porque eu vos aliviarei. Essa é uma mensagem também que a gente pode lembrar daquela passagem da Pegadas na Areia. Quando o homem reparou que nos momentos mais difíceis de sua vida, só tinha ali na areia as duas pegadas que para ele seriam as dele. E aí Jesus disse: não, aquelas pegadas eram minhas, porque eu estava te carregando no colo. Essa é uma lição assim que a gente precisa sempre ter em mente, porque a gente não pode desistir ou pensar que Jesus não está conosco. Ele está sempre. Né? Emmanuel diz que a gente pode sempre chamar Jesus para nos ajudar a lavar os pés, porque ele sabe que essa caminhada é árdua. Estar reencarnado não é fácil. Né? Então, ele vem sempre aliviar os calos dos nossos pés cansados. Então, a gente não pode desanimar. O lava-pés ele poderia ser substituído por outra ação, né? Como apenas um jato de energia, ou Jesus poderia simplesmente ter falado. Mas como foi feito, ele deixou para a gente um legado de humildade, de acolhimento extremo, né? Como se, como líder que ele dissesse assim: vamos lá, acredito em vocês, né? Ele quer uma equipe produtiva, que seja capaz de quebrar ali as coisas que a gente acredita e que não nos leva para caminhos muito bons. Então, ele acredita em nós, acredita que somos capazes de rever os nossos próprios conceitos, as nossas próprias diretrizes. Jesus, ele reúne o fundamento e o destino do homem de bem. A caminhada na Terra é uma oportunidade que nós temos, é uma oportunidade que foi concedida para que a gente se conheça, né? E para que a gente possa realizar as ações que o Cristo deixou para a gente como exemplo. E é um exemplo, né? Nós jamais seremos semelhantes a ele no sentido de igualdade, é uma inspiração eterna mesmo. O cultivo dos interesses, e que a gente tem visto muito atualmente, esses interesses direcionados à matéria, né, acabam que retardam a realização de um projeto de evolução pessoal de cada um. Quantas decisões nós baseamos em posturas que estimulam a competitividade, o oportunismo, a ganância? Isso tudo só nos traz prejuízo. Né? Nós somos hoje uma população ansiosa, depressiva, com diversos transtornos mentais e comportamentais. Então, Jesus nos chama para essa reforma mesmo, né? Para a gente se avaliar,
Porque na maioria das vezes o caminho mais fácil, ele não vai nos levar a lugares muito bons. Essa vida pautada em propósitos imediatistas que a gente quer tudo para ontem, né? O resultado não vai ser positivo. Pensa, Jesus veio aqui há mais de 2000 anos, até hoje nós estamos ainda engatinhando, né? Em seus ensinamentos. Então as coisas, elas não são assim do dia para a noite. E essa fuga que a gente fica, né? Vai fazer compras para poder preencher um vazio, vai para algum lugar para poder preencher outro vazio. Toda essa fuga que a gente tem nos dias atuais, ela tem data, né, de validade mesmo. Está chegando, porque a gente precisa fazer essa reforma íntima. A reforma íntima, ela se apresenta como um instrumento para uma descoberta ou para uma reconquista, né, de identidade. Ela se apresenta mesmo com esse instrumento que vai nos impulsionar para essa autorrealização através do autoconhecimento. A gente vai descobrir a qualquer momento que nós não somos nem pior e nem precisamos ser melhor do que ninguém. A gente precisa ser melhor do que nós mesmos e esse é o segredo da reforma íntima. Olhar para dentro e automaticamente esse olhar para o interior, para dentro, para nós, acaba que resplandece nas pessoas que estão ao nosso redor. A gente precisa entender que a vida do outro, as conquistas do outro, pertencem ao outro. Né? Se a gente for usar o nosso tempo, que é um bem tão precioso, para olhar a vida do outro, que seja para auxiliar, e não como um comparativo. Né? Se a gente quer parar e olhar o outro, que seja para oferecer nossa ajuda, nosso cuidado, nosso tempo, né? E não para ficar nessa concorrência que só vai atrair coisas negativas a nós mesmos. E esse próximo passo, né, para a gente se despertar, é primeiro entender que somos imperfeitos e que a gente precisa gestar em nós, mesmo que aos pouquinhos, um ser novo, né? E o que a gente vai fazer com o velho que ainda vai ficar por aqui? A gente precisa educar o nosso espírito, reeducar o nosso espírito. Se a gente olhar a nossa jornada atual, a gente vai perceber que nós já fomos várias versões de nós mesmos. Nós não somos os mesmos de 5, de 10, de 15 anos atrás. Nós não somos os mesmos de antes da pandemia e depois da pandemia. Então, nós temos a capacidade de nos educar e de gerar nossas versões melhoradas. Ainda dá tempo, né? A reforma íntima, ela não deve, de maneira alguma, ser entendida como um tormento, um lamento, um suplício, um cansaço, só de pensar, ai meu Deus. Não, ela é fácil. Ela é a construção de uma vida feliz, que a gente precisa se basear em valores diferentes, novos referenciais, né? Um novo olhar para a nossa vida. Não é um olhar para daqui 10 anos, porque a gente nem sabe se a gente chega lá. É um olhar para a Dandara daqui meia hora, para a Dandara de amanhã, né? E os resultados, eles vão vindo, não são tão rápidos como a gente gostaria, mas eles vêm na proporção que a gente merece, né? Do nosso merecimento. Então, a gente pode trabalhar nisso aí. E só haverá esse autoaprimoramento se a gente conhecer a nós mesmos, né? Entendermos que a gente precisa se reeducar. Deus, com seu amor inteiro, Ele nos permitiu viver Jesus aqui. Então, nós não estamos em desamparo, a não ser de nós mesmos, quando a gente não se cuida. Né? Enquanto a gente redirecionar, na verdade, enquanto a gente direcionar o nosso comportamento ao orgulho, ao egoísmo, né? Enquanto a gente não redirecionar os nossos caminhos à humildade, à caridade, à benevolência, que foram os ensinamentos de Jesus, a gente vai estar sempre meio que se batendo, mudando a rota do nosso caminho. Né? Jesus, ele materializou o saber, a direção e a vida que foi verdadeiramente substanciada no amor de Deus, que permitiu a vinda dele para a gente. E hoje, né, desde que ele veio, o amor e o cuidado dele. Emmanuel, ele diz lá no livro Pão Nosso, que Jesus, incansável como é, permanece na esperança de limpar a terra que lhe foi confiada, as salvadoras diretrizes. Então, ele acredita em nós. A gente precisa ir fazendo essa evangelização interna e aprendendo com ele. Lá no Monte das Bem-aventuranças, Jesus, ele começou
né, o seu ensinamento dizendo uma bem-aventurança, e a gente vai relembrar ela aqui, que diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa não é a primeira por acaso. E a gente linkando ela com o ensinamento de Jesus do lavar os pés, né, que foi um ato de extrema humildade, a gente entende por que ela está ali em primeiro lugar. Essa é uma bem-aventurança descrita lá em Mateus, capítulo 5, versículo 3, e faz a gente refletir e entender que a humildade, ela é de dentro para fora. Né? Não é uma coisa que a gente mostra só de aparência, não, ela é de dentro para fora. Vem da nossa história, de quem a gente realmente é, e os exercícios que a gente vai fazer para melhorar aquilo que a gente acredita que precisa melhorar. Essa pobreza voluntária que a humildade traz, né? Que é a renúncia ao uso egoísta dos bens, ao orgulho, à ostentação do que a gente possui. E, na verdade, quando a gente fala ostentação, não é ostentação só de bens materiais. Porque a gente pode pensar, mas eu não tenho carro, não tenho casa própria, então eu não ostento. Mas o que a gente está fazendo em benefício nosso e em benefício do outro, com o nosso tempo, com a nossa inteligência? Quais os tratamentos que nós estamos fazendo para controlar ou reeducar o nosso temperamento? Né? Então, tudo isso é uma ostentação. Para onde a gente está levando, né, os nossos sentimentos, os nossos aprendizados. Então, assim, a gente precisa reunir tudo isso e colocar a serviço do outro. Porque quando a gente coloca a serviço do outro, a gente também está se tratando aos pouquinhos. Né? Destes exercícios que a gente fala, nasce aí essa pobreza, essa humildade que Jesus vem nos dizer. Porque a humildade, ela não está relacionada a pessoa ser rica ou pobre, né? A gente tem pessoas que têm posses que são extremamente humildes. A gente olha assim e já é uma energia boa, uma vontade de estar perto. Então, nada tem a ver com os bens que a pessoa possui ou deixou de possuir. Então, assim, é importante a gente sempre ter isso em mente. E como a gente está falando em bases, nós vamos relembrar as bases da doutrina espírita. Né? Nós temos aí 5 bases. Primeiro, crença em Deus. Segundo, crença na imortalidade da alma. Terceiro, crença na comunicabilidade entre os espíritos encarnados e desencarnados. Crença na pluralidade das existências. Crença na pluralidade dos mundos habitados. Então, essas são as nossas bases, as bases da nossa doutrina. E se a gente apegar ali na mensagem de hoje, que fala sobre as bases da nossa vida, e a gente refletir um pouco por que exatamente nesse capítulo, que chama Bases da Nossa Vida, traz a questão do lava-pés, né? O ensinamento de Jesus do lava-pés. Porque, na verdade, naquela época e até hoje, né? Eles acreditavam que os pés são os sustentáculos do corpo humano. Então, os cuidados com os pés, eles permitem ao homem exercer com plenitude os seus afazeres. Sem os pés, é claro que também é possível, mas se a gente for analisar, são desafios maiores, né? Mais desafiador. Então, por isso que esse capítulo chama Bases da Nossa Vida. Porque os pés, né, são os nossos sustentáculos, é o que nos mantém, são os que mantêm o nosso corpo em pé. E aí nós vimos as bases da doutrina espírita, seus pilares, suas diretrizes. E como é que são as nossas bases? Né? Como é que a gente está? Estão sólidas? Estão frágeis? Estão precisando de uma renovação, de uma faxina? A gente precisa repensar as nossas bases se a gente ainda não está no caminho de paz, de tranquilidade. Né? Se a gente ainda não chegou, é porque a gente precisa refletir sobre algumas decisões que a gente tem tomado, alguns caminhos que a gente tem escolhido. A gente sabe que, como a gente falou há pouco, a reencarnação não é brincadeira, né? Às vezes é assim, está bem, desce, está bem, desce. Mas a gente vai subir e quando a gente está ali embaixo é porque a gente está precisando aprender alguma coisa. Nada vem pra gente que a gente não tenha o porquê, né? O que aprender. Então, sempre que vem é porque a gente tem alguma coisa, alguma provinha para a gente passar ali. E aí a gente precisa estar atento para a gente passar direto. Não ficar em recuperação, porque senão essa prova vai voltar para a gente de novo. Então, a gente tem que
Ó, ficar atento, o máximo que a gente conseguir olhar ali de fora, para a gente tentar entender como é que a gente vai agir, para a gente poder passar, né? Para não ficar em recuperação, porque ninguém quer ficar em recuperação, a gente quer passar direto. Então, assim, a gente precisa realmente repensar essas bases, porque, na verdade, elas que nos sustentam, elas vão sustentar a gente nos nossos momentos mais desafiadores, né? O Cristo, ele nos traz um material imensurável, infinito, para que a gente possa se alimentar mesmo, né? Reforçar as nossas bases. A gente precisa construir de uma maneira mais sólida, porque quando esses momentos lá embaixo chegarem, porque eles vão chegar, né? Eles vão chegar, a gente não veio passear aqui. A gente veio trabalhar, a gente veio evoluir. Então, eles vão chegar para a gente. E são nesses momentos que a gente precisa ter uma base sólida. Tem uma mensagem de Emmanuel, que Chico psicografou, que está no livro Luz e Vida, que diz assim: todas as preciosidades terrestres apresentam-se em base justa. A casa mantém o próprio equilíbrio sobre os alicerces. A escola se garante sobre a experiência dos professores. O carro, para movimentar-se, apoia-se no combustível. A flor se escora na planta que a produz. O mel procede da colmeia. A fonte surge do nascedouro. Assim também se expressam os sentimentos humanos. É imperioso reconhecer que a paciência se baseia na humildade. E é verdade. O que é que a gente aprende com a doutrina espírita? Que os sentimentos, eles são as nossas fontes geradoras da vida. E a humildade, ela é uma das maiores conquistas do espírito. Quem consegue conquistar essa virtude vai aceitar sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, né? Sem alarde dos próprios recursos que possui. Humildade é um sinal de força espiritual e não de fraqueza, como muitos veem, né? A virtude da humildade, ela não pode ser praticada por nenhum modo externo, ou seja, com o objetivo exclusivo de aparecer, né? No hinduísmo, inclusive, humildade significa não ansiar por ser louvado pelos outros. Então é isso, é uma coisa que vem de dentro, que as pessoas reconhecem em você, mas que você não quer ser reconhecido por isso. É algo que é natural, né? Graças à doutrina espírita, nós estamos cada vez mais ampliando a nossa visão, né? E hoje a gente tem uma visão diferenciada do que é a humildade. É claro que leva tempo, é uma construção mesmo, né? É um bloquinho de cada vez. E aí a gente tem que entender que, como espíritos, estamos aqui, mas muito em breve, ou não tão breve assim, já não estaremos mais. A diferença dessa existência para a do mundo espiritual é que lá nós temos uma visão muito mais ampla das coisas, né? E aqui, enquanto visão limitada, nós precisamos aprofundar nesses ensinamentos, que são eles que vão abrir a nossa visão. Tem uma mensagem que diz assim: vindo de dentro do ser humano, a humildade é característica daqueles que têm a caridade como meta na evolução do espírito. E enquanto espírita, sabemos que a caridade é um dos pilares, né, que move a nossa doutrina. Então, a humildade e a caridade estão juntinhas. Ser humilde não significa, como a gente mencionou, ser desprovido de bens materiais, mas ser capaz de aceitar sua condição, usá-la em benefício do outro. Ser humilde é ser capaz de aprender com pequenos gestos, é estar sempre aberto a novos conhecimentos. Afinal de contas, nós temos o privilégio de aprender durante a vida toda. Isso é um privilégio, a gente está sempre aprendendo alguma coisa. O maior bem que um ser humano pode almejar possuir é a humildade, porque ela é capaz de construir os caminhos que vão nos levar à luz. Sendo humildes, nós somos caridosos, sendo humildes, nós somos benevolentes, somos pacientes. E a gente não está falando de perfeição, porque estamos muito longe. Estamos aqui, então significa que a gente está um pouquinho longe ainda dessa perfeição. Mas é o que a gente vem falando, é uma construção mesmo. Ser humilde é reconhecer no outro o seu valor, o valor de cada um, e não uma linha de comparação que a gente vira e mexe está fazendo, sabe? É elevar a autoestima da outra pessoa, é se preocupar com o outro. Ser humilde é realmente a gente estar atento às atitudes que a gente tem no nosso dia, é no final do dia, ali no momento antes da nossa oração, ver o que a gente precisa melhorar,
quais comportamentos que a gente teve que abalou a harmonia da nossa casa, do nosso trabalho, da escola, né? O que a gente está fazendo? Estamos prontos para ajudar as pessoas que estão menos favorecidas que nós? É incrível que quando a gente se propõe a fazer essa reforma íntima, a gente começa a ter uma gratidão, porque você começa a olhar ao seu redor e entender o quão privilegiado é. Ah, mas eu tenho esse problema, mas tantas outras pessoas, além desse problema, têm esse, e você só tem esse, olha que privilégio, né? Quantas pessoas demoram 2, 3 horas para chegarem no trabalho, quem mora em Porto Seguro tá ali, tá pertinho. Então, quando a gente começa a observar a nossa vida, a gente começa a entender mesmo quão privilegiados somos, né? O que às vezes nos mantém no mesmo degrau é porque a gente tema, como diz meu avô, tema em se comparar com alguém que está lá em cima, né? Então ele tem isso, ele é isso, e a gente nunca olha quem está atrás, quem geralmente está ali passando por muito mais dificuldade que a gente, não é? E às vezes a gente tem aquela visão da vida do outro como paraíso porque a gente não conhece a vida do outro. A gente só vê as coisas boas, superficiais, né? Então, às vezes, quando você está ali, se aproxima daquela pessoa que para você tinha a vida que você queria ter, você entende que não é nada daquilo. Então, vamos parar de querer a grama do vizinho, né? Vamos começar a regar a nossa grama. Então, a gente precisa mesmo ser humildes, o suficiente também para a gente começar a ensinar para o outro algo que um dia alguém teve paciência para parar e nos ensinar. Quanto mais humilde, mais oportunidade de conhecimento nós teremos. Ajude um amigo e você será ajudado. Não é que esse seja o objetivo de ajudar um amigo, mas é porque a gente sabe que é a lei que rege o universo. Quanto mais amor a gente dá, mais amada a gente é, mais amor a gente recebe. Como a gente falou no começo, né? É incrível como toda vez que a gente vai estudar Jesus e os ensinamentos que ele deixou, nós percebemos que ele é ação, é uma ação viva mesmo. Então, em nenhuma das suas mensagens, em nenhum dos seus ensinamentos, você vai ver uma passagem que é só ele falando. Porque tudo que ele falou e está registrado no Evangelho tem alguma ação dele ali, né? Então, isso é importante. A gente fazer mais do que falar, né? A gente pode redefinir as nossas bases a qualquer momento. A gente terminou a palestra, a gente já pode começar a fazer essa renovação de bases. Podemos aprender a sermos mais humildes, como Jesus. Podemos começar a dar valor ao que realmente importa, né? A nossa reforma íntima, como já falamos, o exercício da paciência, da benevolência, o entendimento que nós não podemos mudar o outro. O máximo que a gente pode, com muito exercício e força de vontade, é mudar a nós mesmos. Nós não temos capacidade de mudar ninguém, né? O que a gente precisa é isso, começar a plantar essa sementinha dentro de nós mesmos. A gente precisa deixar um pouco a tecnologia de lado, né? Essa tecnologia tão sedutora que quando você vai ver, você já passou 1 hora com o celular vendo conteúdo que não vai te ajudar em nada. A gente precisa começar a olhar as pessoas que estão à nossa volta, entender que os momentos eles não voltam e que as pessoas vão partir e que a tecnologia vai ficar aí, o vídeo vai ficar gravado, você pode assistir em outro momento, mas aquele momento ali que você perdeu, ele infelizmente não volta mais. Então a gente precisa, nesses pequenos detalhes, porque às vezes a gente fica pensando em algo muito grande, né? Algo mudar muita coisa. Não, muda só um pouquinho a cada dia, e depois você vai vendo os reflexos positivos dessa mudança. Tem um caso de Chico, que um rapaz chegou para ele e perguntou para ele assim, quem era o homem mais rico do mundo, né? O que tornava aquele homem mais rico? E aí Chico respondeu, bom, para mim, o homem mais rico é aquele que tem menos necessidades. E aí o amigo fez outra pergunta, e o homem mais justo e sábio? Chico disse, bom, o homem mais justo e sábio é aquele que cumpre com o seu dever. E aí o rapaz falou, Chico, mas tudo que você está me dizendo é óbvio. Isso aí qualquer pessoa responderia. Aí Chico, inspirado por Emmanuel, diz, meu filho, tudo que está no Evangelho é óbvio. Não existem segredos nem mistérios para a salvação da alma. O nosso problema é justamente esse.
Estamos querendo alcançar o céu, vivendo fora do óbvio na terra. Então é isso, é simples. A gente aqui que quer mais, que quer, né, que quer dar mais trabalho para a gente mesmo. Chico, que é um exemplo de humildade assim extrema, né? Recebia elogios e dizia que ele era apenas um cisco. Cisco Xavier. Quem de nós seria capaz de uma coisa dessa, não é? E ele deixou um legado enorme, gigantesco, que a gente tem muito ainda a aprender. Ele dizia: não exijas dos outros as qualidades que ainda não possuem. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Lembra-te, em matéria de atitude, a vida não fornece cópias para revisão. Planejar a infelicidade dos outros é causar com as próprias mãos um abismo para si mesmo. A caridade é um exercício espiritual. Quem pratica o bem, coloca em movimento as forças da alma. Procure descobrir o seu caminho na vida. Ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você cria em torno de seus próprios passos. E ele encerra dizendo: gostaria de dizer para você que viva como quem sabe que vai morrer um dia. E que morra como quem soube viver direito. Maravilhoso. Chico é maravilhoso. Em 1948, ele psicografou uma receita para melhorar, que foi enviada por José Grosso, da espiritualidade, que diz assim: 10 gramas de juízo na cabeça, serenidade na mente, equilíbrio nos raciocínios, elevação nos sentimentos, pureza nos olhos, vigilância nos ouvidos, lubrificante na cerviz, interruptor na língua, amor no coração, serviço útil e incessante nos braços, simplicidade no estômago, boa direção nos pés, uso diário em temperatura de boa vontade. É uma receita simples, não é? É uma receitinha simples. A espiritualidade é tão boa pra gente que eles mandam mastigadinho. É só a gente ir procurar esse melhoramento. Vamos anotar essa receitinha, deixar assim colada na geladeira e vamos ser humildes como Jesus, buscar combater o orgulho, o egoísmo, a vaidade, com todo o nosso empenho. Todos os dias aparecem situações em que exigem esse nosso exercício. Às vezes de várias coisas, às vezes de uma coisinha só, mas elas vão surgir. É aí que a gente tem que, peraí, vamos passar nesse teste, porque senão vem a prova, depois a recuperação, e a gente não quer. Então, cada dia a gente tem realmente oportunidades de melhoria, né? Nos é dada essa oportunidade. Então, o que esse capítulo nos ensina é que a gente pode mudar as nossas bases, assim como Pedro mudou. A gente pode ser humilde, né? A partir do momento em que a gente compreender, de fato, que esses caminhos são de fato simples. A gente que realmente coloca obstáculos, muitas vezes, onde não deveria estar, né? Não deveria ter. Então, é um capítulo muito rapidinho. Esse livro, na verdade, tem passagens bem curtinhas, mas que são de reflexões profundas mesmo, né? São palavras ali ensinamentos que a gente vê em nosso evangelho e que a gente traz ali de uma maneira mais clara e breve, mas exatamente para propor em nós essa reflexão. Então, é importante, né? O que foi o lava-pés? Por que Jesus se abaixou e lavou os pés dos seus discípulos? E por que Jesus, lavando os pés de seus discípulos, num ato grandioso de humildade, o que a gente está fazendo, né? Se Jesus lavou, o que a gente está fazendo por nós, pelo próximo? Quais são as nossas atitudes? Então, é um capítulo que nos cabe bastante reflexão, né? É um capítulo muito rico, na verdade, a coleção inteira é muito rica. E ela propõe-se em nós. Mas é o que a gente sempre fala quando a gente conversa, que o conhecimento teórico, o estudo, ele é super importante, mas ele se torna, não vou dizer vazio, porque vazio nunca é, mas estagnado se a gente não colocar em prática, né? Então, por que Jesus só não sentou no barquinho e falou? Por que ele só não falou? Porque palavras
são fáceis de serem ditas, né? Então, por que que ele quis mostrar a sua humildade, a sua benevolência, a sua paciência para aqueles que não entendiam a sua missão, a sua misericórdia, a sua bondade, através de ações? E por que que a gente não pode, né, começar um pouquinho de cada vez e ir refletindo sobre essas questões, né? Então, são importantes e cabe a cada um de nós mesmo. Então, é isso. Porto da Paz agradece suas reflexões, aqui todo mundo agradecendo, né? Mostrando Eu que como você, né? agradeço. A clareza das suas, né? Das suas ideias, das suas palavras. Muita gratidão mesmo, Ah, querido. muito Que Deus obrigada. continue te abençoando. Se Que quiser assim seja. finalizar, se quiser Então, finalizar, vamos finalizar. Vamos fechar os nossos olhos, refletir nas mensagens que Jesus deixou para a gente, que a gente possa, com o auxílio da espiritualidade de luz, buscar essa reforma íntima, buscar esse melhoramento, que os espíritos possam proteger os nossos lares, possam proteger e nos auxiliar nessa caminhada, que a gente possa entender o nosso propósito, melhorarmos um pouquinho a cada dia. Que o Senhor Jesus possa estar nos hospitais, possa estar nas ruas, possa abençoar aqueles que no momento sentem fome, sentem frio, que possam possibilitar que a mão amiga seja estendida a todos eles. Que tenhamos uma semana, um final de semana de paz, que o Mestre Jesus esteja conosco nessa caminhada. Que assim seja. que assim seja. Volte sempre. Ah, muito obrigada. Foi ótimo. Obrigada Beijo. mesmo. Beijo a todos. Feliz São Tchau, João, gente. gente. Um Obrigada. beijo. Um beijo. Até quinta.